Então a gente tem todo esse universo aqui, Cássio, de um 0-0 de atuações fracas, e que a gente só não vai dizer que é um 0-0 100% com um cara de 0-0, porque antes da gente mergulhar na análise do jogo, tem um elefante no meio da sala. A gente não pode começar analisando o jogo, deixando de lado um lance de inevitável repercussão nacional e que deve sim gerar muitos debates nacionais, porque existe muita coisa envolvida no lance em que o VAR não corrige a marcação de campo para dar o gol do Fortaleza. Uma bola, Cássio, que a gente viu na transmissão. Nesse caso, não sei se você quis dizer, o VAR, né, nessa parte, a parte tecnológica, não é a parte nem a parte humana. Eu estou aqui ainda na introdução. VAR, tecnologia, operação, não confirmou, não corrigiu a marcação de campo para dar o gol do Fortaleza. E a gente, Cássio, na transmissão do Premier, a gente viu vários ângulos e vários replays da jogada. Eu confesso, Cássio, que assistindo no ao vivo, já fiquei com a sensação de gol na hora que a bola é batida. Na hora do chute. Ali, antes do primeiro replay, eu já tive. Eu achava que ia ser aquele. O jogo, o lance segue e de repente o lance seguindo, o árbitro sinaliza. Exatamente, vai mostrar eu achava o gol. que nem Como demoraria. aconteceu no pênalti. Aconteceu no pênalti cobrado contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, Bucaramanga e Fortaleza, exatamente. O jogo segue, o cara recebe a informação. Eu tava só esperando o árbitro receber a informação e apontar para o meio de campo para dar o gol do Fortaleza. Isso sem ver o replay. Quando a Globo, né, o sistema Globo Premier começa a mostrar os replays, o replay da lateral indica uma sensação de gol, mas é uma imagem horrível. E tem essa microcâmera, que é a imagem que a gente está vendo, que para mim é a mais clara de todas as imagens. Esse ponto eu vou até trazer aqui. Me surpreendeu você dizer isso, tá? Essa é a câmera. Isso, e o que eu vou falar agora não é se foi gol ou se não foi gol. É que esse ângulo, assim, você está desconsiderando a paralaxe. Esse ângulo, assim, simplesmente assim, você não pode dizer que esse ângulo, o melhor ângulo sempre vai ser o ângulo da lateral. Que infelizmente é um ângulo. Não, esse, Fred, veja, é uma questão assim, ótica. Esse ângulo tá longe de ser. Deixa eu só mandar aqui. Esse, inclusive, é o ângulo da paralaxe, que faz o entendimento de você achar que a bola passou. Eu não estou debatendo se a bola passou ou não, só estou dizendo que esse não é o melhor ângulo de jeito nenhum sobre esse ângulo que você falou. Mas pelo menos para mim, Cássio, vendo os replays, para mim, esse ângulo é o que me dá a sensação absoluta. A sensação já de que a bola foi gol. Do jogo, na verdade. Eu falei, a sensação, eu acabei de dizer isso. Na transmissão, na hora do chute, eu já achei que foi gol. Quando eu vi essa imagem aí, eu sei que existe o efeito paralaxe. A gente já debateu o efeito paralaxe várias vezes. Mas como muita gente não sabe, eu acho importante também, enquanto você está debatendo... A gente vai trazer. Deixa eu só concluir a fala, tá? Então, para mim, essa imagem que a gente está vendo aí é a imagem que eu tive ainda mais convicção de gol. Porque a imagem lateral, para mim, é uma imagem em que há uma falta de precisão da imagem, da qualidade de imagem muito clara. Tá? Então, eu, enquanto espectador da partida, não fui ao estádio, inclusive comprei o ingresso, mas não fui ao estádio, desisti ao estádio. Eu fiquei com a sensação, na hora do chute, de que foi gol, e minha sensação aumenta depois da imagem da microcâmera da Globo, que não é utilizada pelo VAR. O VAR, justamente, talvez até por essa explicação de Cássio, por ser uma imagem que cause o efeito paralaxe, o VAR não, pelo menos no que é filmado ali, do que a gente vê o árbitro consultando, em nenhum momento é utilizada essa imagem. Eu não sei, Márcio, se a gente tem a imagem lateral aqui, tá? A imagem lateral, ela é a que foi utilizada pelo VAR, que vai e volta e dá um zoom, e é um zoom em que há uma distorção muito grande da qualidade de imagem. No final do jogo, Cássio, Tinga deu uma entrevista, e eu tinha percebido, inclusive, que o tom, na hora que o
árbitro conversa com Tinga já tinha sido esse. Tinga dá uma entrevista com tranquilidade, está aí a imagem lateral na tela, tá? A imagem que foi utilizada pelo VAR. Tinga, ele diz que o árbitro explicou para ele o seguinte: pela falta de qualidade da imagem do zoom, nem os operadores do VAR e nem ele, que foi chamado, porque normalmente o árbitro nem é chamado para esse tipo de lance, nem ele conseguiram cravar que não havia nenhuma margem mínima de dúvida de que a bola entrou. Por essa imagem que está na tela, pela imagem que o árbitro de campo e que os operadores do VAR viram, eles chegaram a essa conclusão. Foi isso que o árbitro repassou para Tinga. E foi isso que Tinga nos repassou na entrevista pós-jogo. Então, Cássio, esse é o cenário todo. Eu fiz aqui a introdução ao tema, trouxe a minha visão de que, para mim, a microcâmera entende o efeito paralaxe. Enquanto espectador, aumentou ainda mais a minha sensação de gol, aquela microcâmera. Posso ser traído pelo efeito paralaxe? Posso, mas eu fiquei com a sensação muito maior de gol com a microcâmera, tá? Então, essa é a introdução aqui para mim dessa jogada, que se tivesse sido validado em campo, jamais o VAR poderia anular. Né? O erro aí maior é do assistente, mas temos muito a debater sobre essa tecnologia cá entre nós, Cássio. Precária demais, é um absurdo que uma Série A do Campeonato Brasileiro permita que o VAR seja jogado fora, porque hoje o VAR foi jogado fora, o VAR não pôde ajudar o árbitro de campo. O VAR foi simplesmente um recurso que acabou sendo desprezado porque não foi nem que sim, nem que não, Cássio. Fred, eu vou tentar aqui, vou falar alguns pontos, porque realmente do que você trouxe tem alguns pontos para serem debatidos. Eu só vou pedir para fazer logo isso da paralaxe, para ficar logo para trás, só para explicar um pouco, já está no link privado para Márcio jogar na tela, do porquê que você não pode ter esse ângulo que você falou. O ângulo tem que ser esse aí, é muito óbvio, inclusive, que o ângulo tem que ser nessa linha, se a bola entrou ou não entrou. Justamente, acho que os dois ângulos já é autoexplicativo, que ele mostra aquele ângulo, a grande impressão que está do gol, e na hora que você vai para esse lance, pode ter sido gol, pode, mas ele tira a certeza daquele lance, justamente pela falta de ângulo. Então, Márcio, por favor, bota na tela aí, não sei se ele... se você está me ouvindo aí, está no link privado, que é só para dar um exemplo, que foi um lance muito clássico lá da Copa do Mundo. Pronto. É um lance... Eita, tem duas... No lance que eu te mandei, tem uma outra imagem ainda, porque essa daí já é a imagem do VAR, mostrando que do ângulo a bola não tinha passado a linha. Agora bota a primeira imagem. No link que eu te mandei tem uma imagem separada. Mas, de qualquer forma, ali no 3D ela está mostrando ali também, ó, a imagem da direita, né, a de cima, como ela dá a impressão que está fora, e quando você vai na linha, ela está em cima da linha. A paralaxe é justamente isso. Você tem que olhar de uma forma objetiva. Então, a câmera, para o bem ou para o mal, a câmera não é aquela. Não tem como ser aquela. Aquela câmera só seria aquela. Não sei se Márcio ainda achou a primeira imagem do link que eu mandei. Que tem essas quatro, Márcio. Se tu abrir, ela é a da esquerda. Pronto, essa daí. A impressão tipo, a impressão absurda e no fim das contas a bola ela tá um pouco alta, tipo, nesse ângulo é óbvio que a bola saiu. Aí quando você vai colocar na linha reta da forma como tem que ser observada, a bola tem um pouco dela tá tocando a linha, que basta isso, basta tocar um pouco a linha. A base da bola ela é muito dentro da barra, isso é inquestionável. Eu disse no posto o seguinte, eu no campo, veja a contradição. Eu teria dado gol. Sabe por que eu teria dado gol? Porque durante o jogo, eu teria achado o gol e o VAR não teria uma imagem conclusiva para que eu tirasse o gol. Assim como a imagem não é conclusiva, não foi conclusiva nem para dizer se entrou ou se não entrou, por isso que ficou decisão de campo. Só que o árbitro em campo, ele e o Bandeirinha não acharam. Eu teria achado o gol. E na hora que fosse chamar para o VAR, eu disse, eu não tenho como tirar o gol. Essa imagem não está clara para mim se ela está triscando um pouco na linha, porque no caso seria a ótica diferente. Está triscando um pouco na linha para tirar o gol, nessa seria para dar o gol. No fim das contas, o que decidiu realmente foi a decisão de campo, porque o VAR, lembrando, pode agora voltar lá para o lance do esporte, era só para dar um exemplo disso aí, mas o VAR desse jogo, desse lance, melhor dizendo, é um VAR objetivo. E eu também disse no post que eu escrevi,
O que eu acho é irrelevante. Inclusive, deveria ser irrelevante o que o próprio árbitro acha dentro do campo. Por exemplo, o fato dele ter achado, o fato de o árbitro ter achado que não foi gol, ou eu dizendo aqui, que eu e Fred, a gente falar que durante o jogo cada um achou que foi gol, ou se de repente o árbitro tivesse achado o gol, isso era para ser irrelevante nesse ponto. Porque esse lance não é interpretativo. Esse lance não era nunca para o árbitro estar olhando na tela do monitor, não era para estar olhando nunca no monitor se ele acha que a bola entrou ou não entrou. O recurso simplesmente deveria dizer: entrou, ele recebe a informação, foi gol. Na hora que o árbitro tem que interpretar um lance objetivo, é porque a tecnologia à disposição nesse jogo ela foi muito capenga. E esse ângulo que a gente está vendo da barra, o próprio zoom, que nem foi dado, o zoom é um zoom do próprio Premiere, tá? Não é um zoom do VAR, não. É um zoom do Premiere, que essa mesma imagem, que essa imagem do VAR que vai estar analisando, mas ele bota o zoom, e mesmo no zoom, para mim não fica cravado. Agora, eu já teria dado o gol em campo, e eu ficaria, porra, só, alguém reclamando, pô, ia ser o contrário, ia ser os caras do esporte dizendo, pô, mas não entrou não, só, bicho, essa imagem não dá para dizer isso não, pô. Essa imagem não dá para dizer não. Eu achei que, infelizmente, a imagem não é conclusiva. E nesse caso, foi a definição do árbitro antes do jogo de um lance que não caberia interpretação. É objetivo. Entrou. O árbitro não tem que provar. Ele recebe a informação. Foi gol? Foi. Não foi gol? Não foi gol. Pronto. No momento que a gente está debatendo aqui, e é para debater mesmo, mas no momento que a gente está debatendo um lance objetivo, é porque esse VAR está defasado. E outra, eu não coloquei no blog. Tão fora da curva, maestro, que no momento em que o juiz é chamado para a tela, na transmissão, né, eu também acompanhei de casa, os comentaristas começam a procurar outra coisa ao longo da jogada, uma bola na mão, uma falta, um impedimento. Ele sinalizou, né? Parecia que ele sinalizou o errado, mas era para ele. É tão fora do protocolo, é tão fora do normal, é errado, né? Ser chamado. Exatamente, quando o árbitro é chamado, fica com a sensação de que vai ver o impedimento. Uma segunda possibilidade de análise dentro desse lance. E no fim não teve. E Juan Torres é um dos repórteres de campo, confirmou, entrevistou o quarto árbitro confirmou que foi uma decisão objetiva, foi uma decisão dele de manter a decisão de campo pela foto de uma imagem, de uma câmera conclusiva. E é isso que eu falo, Fred estava batendo no câmera do gol, e eu estava dizendo, estava aqui argumentando que aquela câmera não é determinante para esse lance, só se a bola fosse muito, muito clara, tá? Na hora que a bola tá na linha, como aquele lance da Copa do Mundo, acho que 2006, ali é um absurdo, da Alemanha e Argentina, que a bola entrou, acho que 70 centímetros, pô, aí tá falando de uma esculhambação que o cara não viu, assim, mas nesse caso, onde a paralaxe, ela poderia influenciar, e nesse caso influencia, tanto influencia que, eu repito, pode debater, pode se espernear, mas esse ângulo aqui, alguém aposta a casa, você aposta sua vida que essa bola passou ou não passou? Ninguém vai apostar, porra. Agora, se a bola tivesse 1 metro para lá, eu aposto. É óbvio que a bola passou, pô. Aposto minha vida aí, tá apostado. A bola, tipo, não tá 1 metro ali. Mas nesse aí, meu irmão, você aposta qualquer coisa assim. Não é, porque esse lance não é para fazer isso. O VAR não é para. O VAR, se for a regra atual, apesar de ter, não seria nem para passar o gol, mas seria para impedimento, que é o que está sendo discutido de Arsene Wenger, aquele impedimento de. O Carioca até usou um pouco, né? Na verdade, o dele é de inverter a ordem do impedimento, mas no Carioca eles aumentaram a barra do impedimento, porque a linha do Brasil é tão mal traçada que os caras colocaram a barra. E isso não existe na regra. O impedimento não é uma barra que pode ser 10 centímetros, depende da marcação do computador. O impedimento pode ser 1 centímetro. E é a mesma lógica, não interessa se a bola. A bola está visivelmente dentro, mas tem 1 centímetro dela triscando a linha, eu não sei. Eu já te repito, o cara entrou agora. Porra, cara, eu teria dado gol na hora que eu tô vendo o jogo, isso foi gol. Aí, de repente, o VAR disse, meu irmão, é melhor olhar aqui, a gente não tá com certeza. Eu ia olhar todos os ângulos e falar, com esses ângulos aí, eu não tiro o gol que eu dei, não. Eu mantenho o gol. Agora, pegar o lance e tratar que, com o lance à disposição, com essas imagens, que tá muito claro que foi gol, eu discordo. Eu não vou dizer, eu acho que as imagens, de fato, não são conclusivas. O cara, você pode ter um ponto. Foi gol, não existe meio termo. Não existe outra coisa no futebol. Ou foi gol, ou não foi gol. Cada um vai ter uma opinião, vai ter olhar uma forma dessa forma. Só que não era para isso ser debate. Existe tecnologia suficiente para dizer se essa bola entrou. E antigas, tá, Cássio? E antigas. Mais cedo teve Barcelona e Real Madrid, a final da Copa do Rei. Todos os impedimentos semi-automáticos. Não tem reclamação, não, porra. Assim, meu irmão.
Teve 2 gols anulados, acho que inclusive. Mas, meu irmão, vai ali, vai, por muito ou por pouco, mostra o impedimento, mostra a barra dali e serviria para o gol. Tem chip na bola, na Eurocopa do ano passado já teve bola com chip. Então, assim, a gente está falando de um campeonato que o orçamento dele é na casa do 1 bilhão. É óbvio que o Campeonato Brasileiro só não tem essa tecnologia por escolha. Não é por falta de recursos. E eu estou falando isso de todos os jogos. Pode ser no José Maria, pode ser na Alfredo Jaconi, pode ser na Ilha do Retiro. Não é só no jogo no Maracanã, jogo na Neoquímica Arena, no Morumbi, não. É jogo nos estádios dos 20 times. O campeonato tem recurso suficiente para ter a tecnologia objetiva, pelo menos, porque a subjetividade dos lances vai continuar a depender do nível dos árbitros, sejam eles bons ou não. Mas lances objetivos, o Campeonato Brasileiro não tem isso. E outra, tá na 6ª rodada. Eu não esperaria para colocar isso em 2026, não, tá? Eu acho que isso é o tipo de coisa que a galera tem que, ó, meu irmão, ó, tem que forçar para ser imediato, pô. Tem que forçar para ser imediato, porque não dá para ter um VAR que, veja, e isso foi o gol. Eu sempre falo o seguinte: e se no final do campeonato o Fortaleza não atingiu o objetivo dele por 2 pontos? Ou se no final do campeonato o Sport, uma recuperação impressionante, salva por 1 ponto, outro time vai cair por 1 ponto. Aí, de repente, o Sport salvou por 1 ponto e o ponto foi por uma bola que ninguém sabe se entrou ou não entrou. Meu irmão, repito, isso não é lance interpretativo. O cara fez falta ou não fez falta? Se atirou antes ou depois do toque? Meu irmão, ou a bola entrou ou a bola não entrou. Ponto. E a gente não está falando, a gente não está analisando aqui uma transmissão do jogo e dizendo o que a gente acha. A gente está analisando o VAR desse lance. Pelo amor de Deus, pô. Assim, a gente não está analisando nesse jogo. Se tivesse VAR nesse jogo, poderia. Não, a gente está analisando o que o VAR tinha nesse jogo. Enfim. E aí, Cássio, a gente até lembra, né? Teve um jogo, acho que foi Sport Decisão, no comecinho do Campeonato Pernambucano. Que não tinha. Que é dado um gol, né? Que aparentemente não foi gol contra o Sport. E a gente falou, era preciso ter VAR para que isso não acontecesse. Aí tem o VAR. Foi na mesma barra. E o VAR não é capaz de validar algo que todo mundo, eu acho que ninguém tem a sensação imediata que não foi gol. Eu acho que todo mundo tem uma sensação de certeza, a sensação muito grande de gol. Eu acho que a margem para esse lance vai daí. Vai de quem tem certeza absoluta que foi gol, a quem acha que, assim, não consegue enxergar como não foi gol. Porque eu não consigo ver alguns torcedores de esporte até aqui no chat dizendo, não, é claro que não foi gol. Eu acho que é impossível alguém dizer que essa bola não foi gol. Eu não acho, eu não acho, nem eu acho exagero alguém é óbvio que foi gol. E um exagero ainda maior o cara dizer que é óbvio que não foi, né? Porque a bola tá mais dentro do que fora. Se fosse com a bola tá mais dentro do que fora. Então, e assim, também foi uma sensação geral. Me surpreendeu não ter sido marcado no campo. Isso. Porque foi uma sensação geral muito grande no campo. E eu vi um comentário muito bom no Clube 45. Um torcedor, acho que foi até torcedor do Sport. Ele botou assim: foi tão claro o gol que o Sport sentiu. mesmo não tendo sido validado o pós-gol, assim, o Sport parecia que estava perdendo por 1-0, né? Foi tão claro o gol que os caras sentiram como se tivesse sido o gol. JP, tua visão aí dessa... Não só da jogada, né? Porque, repito, a jogada dá uma sensação de gol muito claro, mas da forma como se chegou a essa definição. Vou só acrescentar um ponto, JC, antes da sua passagem, que é o seguinte. A gente, quem não pegou o comecinho da nossa análise, a gente disse assim, todo mundo, quando viu a jogada ao vivo, ficou imaginando que aconteceu o mesmo que aconteceu em Bucaramanga e Fortaleza. Que daqui 10, 15 segundos depois, o árbitro ia parar o jogo e ia apontar para o meio de campo, validando o gol do Fortaleza. Todo mundo estava esperando isso. Só que quando o árbitro começa a ficar 4 minutos, 5 minutos parado em campo, eu já comecei a achar que, não estão conseguindo a prova da prova da prova. E isso eu já comecei a achar mais possível até o gol não ser validado, e foi o que acabou acontecendo. Deixaram muito a bomba pro árbitro, tá? Na hora que o árbitro vai ver, porque não era nem pro árbitro ter ido ver. Essa decisão é de quem opera. Ainda chamaram o árbitro ali como que diz, pra gente dá não, vem aqui dividir essa bomba aqui com a gente, tá? JP, traz aí a tua visão sobre essa jogada. Enquanto isso, o Márcio já tá atento lá no site da CBF para ver se a gente já consegue o áudio, tá, do VAR.
Fred, de forma mais oficial, entrando aqui na live, eu acho que eu estou muito com a visão do maestro, tá? O que o maestro trouxe até aqui. Eu estava de casa, né, vendo pela televisão, e a minha sensação muito natural é de que na hora do lance, na hora em que aconteceu o lance, minha primeira reação é de foi gol. Quando o árbitro não marca, você vai para o segundo passo de daqui a pouco, quando a bola sair, quando a bola parar, o VAR vai lá e vai avisar, vai dizer que foi gol. Se sobrar para o Fortaleza vai colocar essa bola para fora, vai resolver, vai parar esse jogo porque foi gol. Era muito óbvio. E a partir desse momento, né, eu, enquanto assistia o jogo, estava conversando com duas pessoas e as duas estavam na ilha. A reação das duas foi. E as duas me mandaram mensagem na mesma hora, dizendo: Ó, tu que tá aí da televisão, que tá vendo o replay, foi gol? E eu disse: foi gol. O VAR vai analisar e vai dar o gol. E as pessoas de lá disseram: porque a sensação daqui, né, o que todo mundo daqui do estádio acha, é que de fato foi gol. Então, assim, a sensação coletiva, geral, de casa, do sofá, da arquibancada, é de que tinha sido gol. E, de fato, essa deveria ter sido a marcação inicial de campo. Essa deveria ter sido a marcação inicial de campo. E aí, a partir do momento, e começa a partir disso um show de absurdos, desde a chamada do árbitro até o ponto de não se ter uma câmera 100% conclusiva, à vista da arbitragem, à vista do VAR, porque eu continuo achando que essa bola entrou, com todas as explicações de paralaxe, de a bola tem que entrar por completo. Eu continuo achando que foi gol, mas o protocolo e tudo o que se sucede é de mais um tremendo absurdo de arbitragem barra VAR que a gente tem visto nesse campeonato. Desde a chamada do árbitro ao monitor, já que o lance é um lance direto, conclusivo, ou foi ou não foi, não há margem para interpretação. O árbitro não precisa rever esse lance, ele precisa ser só avisado e corrigir. A conclusão de que não tinha uma imagem, de que não tinha uma câmera suficiente para que isso fosse ajustado, né? Para que o VAR fizesse a correção dessa não marcação desse gol dentro de campo. Mas, infelizmente, a partir do momento em que não se tem essa imagem, que não se tem essa conclusão, que eu continuo dizendo, para mim, tudo que eu vejo, eu acho que foi, mas a partir do momento em que o árbitro não marcou em campo, o Bandeira não assinalou em campo também, e o VAR diz que não tem como mudar, que não tem garantia, inclusive quebrando todo o protocolo e chamando o árbitro ao monitor, não tem muito, infelizmente, o que fazer. Infelizmente, pela isonomia da partida, de todo o campeonato, de tudo que a gente já tem visto até aqui, mas não tem o que fazer. Segue a marcação, né? Segue a lógica do que foi feito em campo, apesar de, repetindo, eu acho que foi gol. Quanto mais replay, quanto mais câmeras eu vejo, eu acho que foi gol. Acho que já deveria ter sido assinalado em campo, né? Mas acabou que já vimos tudo, já debatemos muita coisa aqui. Eu fiz questão de ouvir muito o tom da torcida do Fortaleza, de procurar, né, nas redes ali o tom que a torcida do Fortaleza tem tratado, e é natural, né? O tom de foi garfado. Fortaleza foi garfado, a gente vai falar da partida, mas a partir do momento que a gente tem um lance desse, onde 99,9% das pessoas estão vendo o gol, e ele acabou não sendo validado, não sendo JP, marcado em campo. assim, esse seu número eu achei exagerado, viu? Mas Talvez, bem exagerado. talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas a sensação é essa, mestre. Eu confesso que não até quem defende, e de forma correta, o protocolo que o árbitro, o VAR teve que seguir, acha que foi também. Então, assim, é isso, tá? Eu sigo achando que essa bola foi gol, que essa bola entrou por completo, mas o árbitro não achou, não conseguiu encontrar os indícios, a câmera, o ângulo suficiente para reverter essa marcação, apesar de achar que já deveria ter sido assinalado em campo. Márcio, eu dos superchats aqui que chegaram, eu só identifiquei um sobre esse lance, tá? Você pode trazer, se tiver mais algum, também pode
acho que o de Elivelton, que é um superchat que chegou, que trata sobre esse tema da arbitragem. Inclusive, ele cita o jogo que Cássio trouxe, Cássio. O Elivelton diz aqui: no jogo do Japão na Copa, precisou de muita tecnologia para dizer que aquela bola não saiu e validar o gol. Eu achei gol, mas entendo a decisão do juiz. Elivelton comenta aquele lance que a gente já trouxe, né, Cássio? Aquele. Mas é aquela, na hora que a tecnologia vai para a Copa, ela fica liberada, tá? Não tem porquê. Ó, e a gente tá falando aqui de investimentos. Marcelo Paes, que agora é o CEO do Fortaleza, o Fortaleza colocou um vídeo dele falando justamente, até botei no link aí, para a Márcia estar no link aí, do CEO do Fortaleza, falando, obviamente reclamando do gol que não foi marcado por Fortaleza, mas batendo na tecla em relação ao tipo de investimento feito. Acho que vale ouvir, que vale a pena ouvir. Se a gente já tiver aí, tá aí o vídeo, vamos ouvir. Aqui não tá com som, não. Tá sem áudio aqui para mim, Márcio. Sem som, acho que não pegou com som, não. E pode tirar o superchat da tela. Tá sem som por enquanto, depois a gente vê aí o vídeo, né, de Marcelo Paes. Como eu já estava aqui na live... trouxe impedimento semiautomático, chip na bola. Então, ele falou de cabeça. Vamos lá, ver se agora pega. Não. Segue sem áudio aqui pra gente, tá? Então, Cássio, diz aí o que ele fala, já que a gente não está conseguindo o áudio aqui. Por exemplo, o grande aprendizado nessa situação de hoje, desse jogo de hoje, é que o erro de arbitragem colocar, por exemplo, se tivesse o impedimento, a tecnologia do impedimento semiautomático, daquela forma como bota o 3D ou do chip na bola, poderia ter sido dado o gol de Pikachu. Mostrar a minha indignação, né, com o lance do Pikachu ali naquela trave. Foi gol, né? Todo mundo viu que foi gol. O vestiário nosso está indignado, porque a gente trabalha pra caramba, até para sair desse momento. A vitória seria importantíssima, né? Jogamos para isso, fizemos o gol, mas quem tinha que ver não viu, né? É impressionante como a câmera é inconclusiva. Como é que se pode ter uma câmera inconclusiva, né? O VAR é feito para isso, para ter várias câmeras, para ter conclusão. Ali é uma questão factual, olhar, perceber, né? Por que não se investe, se não se investe a partir de agora também no chip na bola, para não ter mais esse tipo de situação, para não prejudicar outras equipes? Eu acho que o grande aprendizado dessa situação de hoje, desse jogo de hoje, esse erro que houve de arbitragem, é investir o chip na bola, como outras melhorias que podem ter também, como por exemplo o impedimento semiautomático, talvez lá o gol do Pikachu, do Moisés, com o cruzamento do Pikachu também tivesse sido agora mais 2 pontos para o Fortaleza. Então se vão aí 2, 4 pontos, isso vai complicando a trajetória. Mas nós vamos seguir trabalhando, fazendo certo, fazendo o nosso melhor, indignado sim, protestando sim, com respeito, com educação, mas com indignação. Que é a indignação do nosso vestiário, que é a indignação do nosso torcedor, que é a indignação de quem gosta do futebol, né? Próprios torcedores do esporte aqui vieram dizer, cara, foi gol, recebi a mensagem de casa, mas infelizmente, quem era para ver, não viu. Seguir em frente, voltar para casa, terça-feira vamos estar aqui em Recife de novo para jogar pela Copa do Brasil. E da forma como ele fala, é muito importante saber que o próprio Marcelo Paes pode ter iniciativa disso. A parte dele. Ele é o líder da LFU, de uma das duas ligas que tomam conta do futebol brasileiro nesse momento. Então, isso tem que ser pauta. E como ele fala, como é que o VAR não tem um... Como é que o VAR não... como é que pode existir imagem conclusiva, né? No VAR. É assim, não é num lance interpretativo, pô. Repita, é um lance objetivo. Ou foi gol, ou não foi gol. É tipo, ou tá impedido ou não tá impedido. Não tem assim. Na hora que o semiautomático acabou completamente com esse negócio de traçar a linha, tá ali e pronto, meu irmão. É a mesma coisa isso aí. É muito antigo um futebol, sobretudo a gente está falando do campeonato, repito, campeonato que quando tem estúdios no ano coloca como quarto, quinto maior, um dos maiores do mundo, sexto maior, e fica oscilando nisso aí, que média de público 26, 25, 26 mil pessoas, centenas de milhões de reais de investimento para... Meu irmão, quanto seria 380 partidas com o recurso que se usa, assim, mataria a cota dos times? Eu duvido.
E aí, Cássio, eu vi muita gente naquela linha, né? De compensação. O Sport foi prejudicado contra o Palmeiras, aproveitaram um jogo contra outro clube do Nordeste para não. É impossível Eu a acho gente fazer. pior ainda esse discurso, porque É. o Sport foi o Sport prejudicado em 3 lances interpretativos. Isso aqui é foda. Nenhum lance foi esse aí é além, pô. Inclusive, esse é mais grave. Se foi Esse é o gol. mais grave. É. Se caso a bola tenha ultrapassado, repito, se a bola tiver ultrapassado, esse é mais grave do que todos os lances que o Sport foi prejudicado. Porque esse aí. Esse aí não tem Não uma vírgula para. não tem achômetro, não tem achômetro, não tem o cara, mas na minha opinião, não existe sua opinião. Assim, não existe. Ou foi gol ou não foi, ponto. Então, o Fortaleza pode ter sido mais prejudicado do que o Sport foi nos outros 3 lances. Agora, a gente não sabe. A gente, pelo menos eu não tenho a certeza o quanto isso pode ter acontecido. Provavelmente foi. E ainda vou deixar, porque tá achando que eu acho que foi gol. Mas, meu irmão, como eu disse, você bota tua casa aí, apostando que foi. Eu acho que ninguém faria isso, não. É isso, tá? A gente vai seguir, né, com a análise do jogo propriamente dito e voltaremos a esse tema caso a CBF ponha ainda nessa madrugada, enquanto a gente vê aqui analisando o jogo, caso fique disponibilizado o áudio do VAR. E esse vai ser longo, né? Porque foram longos minutos aí. Talvez por isso, inclusive, a demora, porque tem sido bem rápido, até surpreendentemente rápido. Em outros jogos, a gente já tem feito o programa com o áudio do VAR para a gente saber, porque fica ainda melhor analisar. Acho que vai sair durante o programa. Eu acho que sai. Eu também acho, tem saído, né? Fica muito mais fácil, né? Fica muito mais. Não é nem mais fácil, mas fica muito mais concreto fazer uma análise ouvindo o que os árbitros falaram. Porque, repito, não é a gente dizer que acha se foi gol ou se não foi gol. Isso teria durado 30 segundos. A gente acha que foi gol. A gente acha que foi gol. Só que seria muito raso o debate. Fred, gol, sim ou não? Gol. E é isso que a galera, muita gente no chat quer ouvir. Quer dizer que o cara diz, eu digo que foi gol. Não interessa, pô. Veja, a minha opinião, galera. O que eu acho se foi gol é irrelevante, pô. É simplesmente irrelevante. Não interessa se eu acho que foi gol ou não foi gol. O que interessa é se foi gol ou não foi gol. Assim, porra. Então é assim, Fred acha que foi gol? Acho que foi gol. Cássio acha que foi gol? Acha que foi gol. JP acha que foi gol? Acha que foi gol. Isso é o máximo que a gente pode fazer. Exatamente. É só isso que vocês querem no debate? Claro que não. A gente tem que debater o que levou o árbitro e o que levou os operadores do VAR a não darem esse gol. É isso que a gente está tentando entender. É isso que a gente está tentando entender para poder tentar explicar. Porque achar que foi gol, eu acho que foi gol. Muito gol. Cássio acha que foi gol, JP acha que foi gol. Detalhe, inclusive, todos acham que foi gol. Árbitro, se eu fosse o árbitro, ele já disse. Dado no campo, Dado o gol, porque eu teria dado o gol e na hora do VAR eu não teria tido a imagem, eu teria achado que a imagem também não foi conclusiva como o árbitro achou. Então eu não teria reformado a decisão que eu tive no campo. Então teria sido 1-0. Então assim, gol todo mundo acha que foi. Por que o árbitro... Detalhe, eu acho que o árbitro acha que foi também, tá? Eu acho que o árbitro vendo o replay, ele acha que foi gol também. Por que esse gol não foi validado? É o que a gente está tentando esmiuçar, é o que a gente está tentando entender, tá? E assim que tivermos o áudio do VAR, vai ser mais um elemento aqui para a gente poder debater e poder entender, tá? Por enquanto é isso. Se é daquelas jogadas, acha que foi pênalti, não foi, é unanimidade. Aqui é unanimidade, todos acham que foi gol, tá? E estamos tentando entender, porque o Cássio falou, beleza, Fred acha que foi gol, JP acha que foi gol, Cássio acha que foi gol. Isso muda o quê? Irrelevante, porra. É absolutamente irrelevante. Isso muda o quê? A gente acha que foi gol. A gente acha várias coisas certas e erradas. Várias coisas certas e erradas. O que precisa ser analisado aqui? Porque se fosse um jogo sem VAR, Cássio, aí ok. Era isso. Num jogo sem VAR, JP acha que foi gol? Acho. Cássio acha que foi gol? Acho. Fred acha que foi gol? Acho. Num jogo sem VAR é isso. A gente dá a nossa opinião. Num jogo com VAR, a gente tem que colocar o dedo na ferida. A gente tem que esmiuçar e entender como não se chegou a uma conclusão. Porque, repito,
o que o VAR, o que o árbitro trouxe para Tinga e o que Tinga falou, tá? E o que Tinga trouxe para a entrevista pós-jogo é de que o árbitro disse a ele que não houve uma imagem 100% conclusiva, tá? Márcio, pode trazer os superchats aí em relação a esse lance? Chegaram mais alguns superchats e a gente pode trazê-los. Roque Ramos, tá? Um dos maiores jogadores de beach tênis de Pernambuco. Tá? Foi um roubo histórico do futebol. Achar que não foi gol é piada. Tá? É isso. Eu vi que Roque dizendo ali que apostava até um clube de beach tênis, mas essa aposta, eu acho que hoje ele não tem mais como fazer, porque ele saiu desse mercado, mas é um craque jogando beach tênis. Grande Rock. André Luiz Araújo, só não deram gol com medo de errarem novamente contra o Sport. Acho que porque nesse ponto, veja, se tivesse dado o gol e não tivesse mudado, a gritaria não sei se seria tão grande, mas nesse caso, porque seria a manutenção, nesse caso, mudaria. O que André está falando tem um certo sentido. Isso que o árbitro pode dizer, ó, o VAR tá tirando um gol. Esse é o tipo de pressão que vai acontecendo. Ó, o time que foi prejudicado. Não, veja, o que ele falou não é um absurdo, não. De repente, no não conclusivo do árbitro, ó, eu tô achando que é, mas, meu irmão, se eu mudar e de repente amanhã aparece outra câmera dizendo que não foi, eu tô morto aqui. Porra. Esse é o tipo de pressão que a conta parece que chega uma hora. É impressionante mesmo. Mais um, tá? Vamos lá. Hermínio Neto, não foi gol. Se for chorar a Fortaleza, manda áudio. Tá? Ele mesmo tira a onda, né? Deixa claro que tá brincando. Resenhas à parte, são 38 rodadas e, no mínimo, 38 polêmicas de arbitragem, né? É o que diz aí. Tá muito Hermínio mais do que isso, porque a média tá mais. A média não tá só uma por rodada, não. Viu? É isso. Sandro Falcão. Muita gente falando que foi gol, mas nenhuma imagem do VAR mostra com clareza a bola ultrapassando a linha em sua totalidade. Portanto, o juiz acertou. Diz aí Sandro Falcão. Eu acho que o acertou do juiz é muito difícil usar esse termo quando se acerta diante de um quase que claro erro. Mas é isso. É condução e conduta que a gente está esperando muito que o áudio saia para a gente entender os dilemas, o que foi debatido, o que foi conversado e como chegaram na definição. Porque, conclusão, ele mesmo expôs a Tinga que não deixou. Tá? Repito, quando a gente está dizendo que não teve imagem conclusiva, não é a gente que está inventando que não teve imagem conclusiva. A gente está dizendo que o capitão do Fortaleza relatou na entrevista do que o árbitro em campo disse a ele. A explicação oficial, ou extraoficial, já que o árbitro falar para o capitão não é oficial, né, é extraoficial, o árbitro passa para o capitão que não conseguiu encontrar uma imagem 100% conclusiva. Tá? Então foi isso que o árbitro conversou com o Tinga ainda em campo e foi o que Tinga nos repassou. Tá? Eu vi aqui uma mensagem no chat, Cássio, dizendo que a gente está repercutindo esse lance para evitar falar do esporte, para evitar fazer críticas a Pepa. De todas não, as... Mas é justo, cara. Isso aqui é só uma organização, porque ó, quando ele tiver esse jogo, você está vendo esse conteúdo ao vivo, mas quando esse conteúdo for para o feed de corte, vai ter o corte só sobre a arbitragem, vai ter o corte da análise do esporte, da análise do Fortaleza. Então é mais uma questão de organização. E tem uma coisa na minha vida que eu não gosto, é passar 1 hora falando de VAR e arbitragem, meu amigo. Mas fique tranquilo que a gente vai falar sobre o trabalho do professor Pepa. 2h34 da manhã. Ao contrário dos últimos jogos, Cássio, não saiu. Eu estava no F5 aqui. A CBF não soltou o áudio. Eu ia dizer exatamente isso, esse complemento. Dessa jogada. Tá? O áudio dessa jogada está preso na CBF. Não foi o procedimento em nenhum dos outros lances muito polêmicos. E era bom dizer isso, que obviamente não é. A gente tem total interesse de fazer isso aqui, inclusive entra no raio-x, possivelmente. E só para dizer, por exemplo, teve
o de Mirassol e Atlético Mineiro, e de Internacional e Juventude. Foram 2 lances de VAR nesse mesmo sábado e saíram, mas o de Sport Fortaleza não saiu. E é muito importante ouvir esse áudio. Teve alguém que comentou aqui no chat, infelizmente já perdeu, porque subiram muitas mensagens depois. Dizendo, não, o árbitro certamente vai ser punido, afastado por 2, 3 jogos, ele e toda a equipe do VAR. Não sei, tá? Eu estou muito curioso para o áudio e para aquela avaliação que a CBF faz, determinação, porque quero entender melhor. E talvez por isso o áudio não tenha sido colocado ainda, Cássio. Porque diferente dos outros lances, esse está colocando em xeque o próprio sistema e a própria CBF, né? Dessa vez, a culpa não vai para o ombro, talvez, do árbitro, vai para a CBF. É um lance objetivo. Que tem uma condição precária, né? Uma condição precária. Porque, Cássio, teve alguém que falou, a gente mostrou aqui no começo, o zoom do gol de Pikachu e o zoom da Copa do Mundo. Meu amigo. É tudo pixelizado, né? Tudo bem que a escala da Copa do Mundo é o máximo que você pode ter em relação a investimentos e tal, mas tenha certeza do que o Brasileirão de 2025 tem recursos, gera recursos. E eu recebi. Sobretudo porque não é algo novo, pô. Não é como se tivesse tido uma Copa ano passado que usou isso pela primeira vez e não deu tempo de espalhar para todo mundo. Isso, a Copa tem aquela coisa, está apresentando a tecnologia, né? Então, e eu recebi, Cássio, uma mensagem importante de alguém que está envolvido diretamente nas imagens, né, nas transmissões, que é o seguinte: o VAR só utilizou esse ângulo. A imagem, eles ainda tinham outro, além da microcâmera. Mas é porque que você explicou a questão do. Esse é o ângulo. Exatamente. Existe um outro ângulo da Globo, da transmissão, que ele é mais diagonal, que eu acho que é um ângulo original da jogada, né? Que também não foi usado. Porque o procedimento, isso foi me explicado na mensagem, o procedimento é esse. Nesse eu tentei tipo de dizer jogada, a você. Não é. Ele até discorda de você num ponto, ele mandou uma mensagem para mim, porque ele concorda comigo que para ele a microcâmera mostra que é gol. E mesmo não mostra, sabendo que ela gera paralaxe. Não mostra. Eu sei. Assim, não veja. Não, eu sei. Eu não estou dizendo desse ângulo específico, não. Mas assim, como a linha está atrás da bola. Eu sei, cara. Eu só estou dizendo assim, que a visão dele, não é ele tá dizendo sentença, não. Ele tá explicando. Mas assim, se você reflita um pouco. Eu reflito, cara, eu já falei desde o começo. Eu entendi. Não, eu só acho que mesmo. Tudo bem, eu tô falando direito, pô. Assim, pensa assim, a comissão, também. Existe a IFAB, a IFAB faz toda uma análise para como é que vai ser verificado. Os caras escolheram esse ângulo por uma questão. Eu sei, mas eu não tô sendo técnico aqui, eu tô sendo. Que é o que ele tá falando. A parte técnica dele, ele concordou com você. Eu só tô dizendo que a parte pessoal dele, assim como a minha, ele concorda que o ângulo, nesse caso, nesse gol específico, naquele frame específico, a microcâmera mostra mais claramente que foi gol. Equivocados, e os exemplos da Copa, assim, mostram de forma muito clara. Eu entendo, eu só estou dizendo que, assim, pessoalmente, ele tem a mesma visão que eu sobre isso, mas ele explica que o procedimento mas você e muita gente que nos comentários, assim, na hora que vai dos lances, muita gente bota esse ângulo, aqui a bola entrou e tal, e ela pode ter, repito, a gente não está debatendo, ela pode ter entrado mesmo, mas esse ângulo não é o ângulo que fala, não assim, ele é o ângulo que induz a você, porque ele é o ângulo que inclusive potencializa a bola estar ainda mais enfim, mas já foi debatido isso assim. Tem um corte aí de 40 minutos a gente debatendo isso. E se você não chegou aqui, se você tá puto nesse momento, saiba que a gente achou, dá um spoiler para o gol, mas a gente não falou só isso. A gente até acha que foi gol, mas a análise não poderia ser só essa, senão não precisava ter um vídeo para analisar isso, né? E tá aí, né? É isso. E o terceiro aviso que eu queria dar para fechar aqui em relação à torcida do Fortaleza é que na segunda-feira, por volta ali de 10 e pouquinho da noite, temos raio-x da Série A, tudo sobre a sexta rodada, né? Um dos programas mais tradicionais aqui do 45 Minutos, onde a gente mergulha aí detalhadamente, tá? Na matemática, na história, em várias nuances do Campeonato Brasileiro, tá? É isso. Vamos fechar aqui. Márcio, pode voltar para a tela original e trazer de forma
Fred, Rápido, e só- alguns superchats aí pra gente finalizar. Fala, Cássio. E sobre o VAR saindo, é interessante que ele provavelmente ele vai sair, que costumam sair duas coisas. Uma realmente nunca sai no dia, que é Análise. não, uma é o áudio do VAR, aí a outra é o E a outra é a parecer. análise da equipe. É. Agora, como é que se dá um parecer sobre um lance objetivo? Isso vai ser até curioso. Não é isso que eu tô dizendo, por isso que eu acho que não saiu ainda. Porque dessa vez é a CBF contra ela mesma. É. Qual vai ser o parecer da CBF? De um lance objetivo. Não, o parecer pode ser o comitê pode chegar e falar. O lance realmente é inconclusivo. E aí? Aí vai dizer que o sistema que a CBF usa é isso que eu falo, é isso. É horrível. Veja, o comitê está diante de dois caminhos. Não tinha imagem para cravar que foi gol. E aí tá jogando todo Pode peso achar que na foi própria também, CBF. naturalmente, né? E aí o outro caminho é a imagem era conclusiva sim, quem errou foram os humanos que operaram. Aí é jogar o árbitro, árbitro. coitado, aos leões. viu? Só tem esses dois caminhos. Ou a CBF diz que a culpa é dela, ou diz que a culpa é do árbitro. Porque Ela não que vai dizer. A gente porque disse o exatamente terceiro isso. caminho Nesse seria- lance não tem outra interpretação. Ou foi porque gol, o terceiro ou não caminho, foi gol. Cássio, não existe. Que ela diz assim: a imagem é conclusiva, não foi gol. Esse é impossível, meu velho. Esse é impossível. Eu acho, Esse é impossível. quem acha isso, eu acho. Eu discordo. Eu não tô na linha de olhar para a imagem e falar, essa aqui claramente tinha que dar. É uma imagem que não.